te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e em inscrever no canal. Embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Números 23 verso 4. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números 23 verso 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei, quando o Senhor não denuncia? Números 23 verso 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Números 23 verso 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, o Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Números 23 verso 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Números 23 verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Números 23 verso 27. Disse mais Balaque a Balaão, ora vem, e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Números 24 verso 2. E, levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Números 24 verso 4. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Números 24 verso 8. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Números 24 verso 16. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Números 24 verso 23. E, proferindo ainda a sua parábola, disse, ai, quem viverá, quando Deus fizer isto? Números 25 verso 13. E ele, e a sua descendência depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. Números 27 verso 16. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Deuteronômio 1 verso 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, assaz vos haveis demorado neste monte. Deuteronômio 1 verso 10. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. Deuteronômio 1 verso 11. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos tem falado. Deuteronômio 1 verso 17. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deuteronômio 1 verso 19. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Deuteronômio 1 verso 20. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Deuteronômio 1 verso 21. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas, e não te assustes. Deuteronômio 1 verso 25.
E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 1 verso 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Deuteronômio 1 verso 30. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito. Deuteronômio 1 verso 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.